Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa Destaques. A gente começa falando que a Secretaria de Saúde de Fortaleza realizou nesta semana a atualização da caderneta de vacinação de estudantes de 6 escolas da rede municipal de ensino aqui da cidade. Alunos de 4 a 15 anos de idade foram o público-alvo da iniciativa. Quando soube da campanha, a mãe dos gêmeos Nicolas e Gustavo fez questão de ir à escola onde os dois estudam, no bairro Pan-Americano. Zirlene tinha quase certeza que o esquema de imunização dos dois filhos estava atualizado. Tinha dúvidas, achava que estava tudo quitado, as vacinas, mas quando cheguei aqui, eles precisaram tomar a segunda dose. Vai para casa mais aliviado? Vou, com certeza, com certeza. Estava muito preocupada com eles, para eles se imunizar. Ao sair do atendimento, os dois estavam assim, sorridentes e com um recado aos colegas. Só toma vacina. Para eles tomar a vacina, para a saúde ficar melhor e prevenir as doenças. Na unidade de ensino, a biblioteca virou o ponto de apoio para a equipe de vacinação, que garantiu para essa e outras 6 escolas da cidade proteção contra várias doenças. Todas as vacinas estão disponíveis, né? Menos, obviamente, a BCG e a hepatite B, que são vacinas que se fazem na maternidade, mas todas as vacinas estão disponíveis, sarampo, poliomielite, pentavalente, a CWY, a HPV, a influenza e a vacina do Covid também está disponível aqui hoje. Vir até esse ambiente que é das crianças faz parte de uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde e acontece quando o Plano Nacional de Imunização completa 50 anos, com o desafio de voltar aos índices de proteção satisfatórios, principalmente com relação a essas crianças. Em Fortaleza, os pais também nos últimos anos deixaram de visitar os postos de vacinação e levar suas crianças. Até 2020 a gente conseguiu manter boas coberturas vacinais e depois nós tivemos uma queda muito grande de cobertura vacinal. Hoje a gente está com mais ou menos uma média de 70% de cobertura, algumas vacinas mais, outras menos. Enfim, nós temos aproximadamente 8.500 crianças aqui em Fortaleza que não receberam vacinação. E elas precisam receber porque a polio está voltando, o sarampo está voltando. Nós tivemos os hospitais lotados em abril, maio, de crianças com doenças respiratórias importantes, como pneumonias, influenza, Covid. Então é importante a gente retomar boas coberturas vacinais para a gente saber que essas crianças vão estar protegidas e a gente vai evitar o retorno de doenças que já foram erradicadas. A programação vai seguir com a visita de equipes de saúde às escolas, mas a Secretaria faz um apelo para que os pais antecipem a proteção dos pequenos nos postos de saúde. Também os pais devem procurar um posto de saúde e levar suas crianças para o mais rapidamente possível a gente atingir boas coberturas vacinais. Você aí de casa, sabe o quanto paga de impostos nos produtos que você compra no seu dia a dia? O pagamento indevido de um tributo te dá o direito de ter esse valor devolvido. No entanto, muita gente não faz ideia de que isso é possível, pelo menos até agora, porque no próximo sábado, dia 23 de setembro, aqui em Fortaleza, vai ser lançado um livro sobre o assunto. O autor está aqui para falar conosco. É o advogado tributarista Felipe Teixeira. Muito prazer recebê-lo aqui na TV Otimista. Felipe. Prazer é todo meu, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui na TV Otimista. E para falar de tributação, né? O que é que dá para saber quando o assunto é essa restituição dos valores indevidos pagos de impostos por nós, consumidores, no dia a dia? No pão, na padaria, no supermercado. O que é que dá para falar sobre isso? Olha, primeiro que a restituição do tributo, né, por assim dizer, de forma mais técnica, o imposto, na verdade, ele é uma espécie do gênero tributo, é um assunto que está rodeado de muita complicação. Tá? O próprio pagamento do tributo em função da complicação da legislação tributária. E a gente falava, antes de começar a gravar, das constantes mudanças, né, da legislação tributária, acabam dificultando a vida do contribuinte. O contribuinte brasileiro, ou seja, aquele que paga tributo, e aqui eu tanto me refiro a pessoas físicas quanto às empresas, as pessoas jurídicas. Eles sofrem de uma chamada certa vulnerabilidade. Por quê? Porque, imagina,
um empresário, uma empresa que consegue hoje recolher sozinho, ele, sem a assessoria de advogados, de contadores, seus tributos. Ele não vai conseguir fazer. Porque ele vai viver uma loucura, né, Felipe? Exatamente, a legislação muito complexa, muito difícil, e evidentemente o empresário acaba tendo que delegar essa função de preparar ali o recolhimento do seu tributo, cumprir as obrigações para profissionais habilitados, para que ele possa, evidentemente, se dedicar à atividade empresarial propriamente dita. E no Brasil, Lucas, a gente vive um cenário que não é de hoje, né, já é de algumas décadas, de pouco esmero do poder público com as contas públicas, né? Na grande maioria dos estados a gente vê isso, também na esfera da União Federal, uma política muito expansionista no que diz respeito a gasto público. E aí é o que eu sempre digo, né? Dinheiro não brota em árvore. O Estado também não produz riqueza. Então, o que o Estado faz é pegar uma parte da riqueza do contribuinte, de nós, cidadãos e das empresas, para que ele possa, sim, cumprir com as suas políticas públicas. Então, essa relação, ela é uma relação sempre muito conturbada entre fisco e entre contribuinte, porque, de um lado, eu tenho uma parte querendo arrecadar, porque precisa cumprir realmente as políticas públicas relacionadas à educação, saúde, saneamento, transporte público, por aí vai. E de outro, eu tenho um contribuinte que tem que estar disposto a abrir mão de parte do seu patrimônio para destinar essa parte do patrimônio a título de tributo, né? E muitas vezes eu estou falando de uma parte de um patrimônio que faz falta no fim do mês. Seja no orçamento doméstico, imagina o trabalhador que é assalariado e tem ali uma retenção de imposto de renda na fonte, pela empresa pagadora, pela fonte pagadora, ou aquele contribuinte que contribui para o INSS, né, com a sua contribuição previdenciária. Isso, em muitas ocasiões, faz falta no fim do mês. E a mesma coisa se aplica em relação às empresas, né? Aquele valor do tributo que é reservado todos os meses ou trimestralmente para o fisco, ele pode sim vir a fazer falta em algum momento do orçamento empresarial, especialmente no momento de estrangulamento de caixa, né, de baixa na economia, que a gente ocasionalmente experimenta no Brasil. Então é isso. Essa relação entre fisco e contribuinte é sempre complicada. E aí, voltando especificamente para a sua pergunta, para falar de restituição, eu tinha que falar dessa relação para você entender, para os nossos espectadores também entenderem, o quanto é complicado eu como contribuinte que paguei um tributo, me dirigir ao fisco. Quando eu digo me dirigir, não é presencialmente, porque hoje a comunicação com o fisco ela é toda feita de forma eletrônica, né, com a Receita Federal, com as secretarias da Fazenda de Estado e de Finanças dos municípios, é praticamente 100% eletrônica. Imagina como é difícil eu chegar para o fisco e dizer assim, olha, eu paguei aqui um tributo que você já usou, né, já se incorporou ao seu orçamento para efeito de cumprimento dessas políticas públicas, e agora eu quero esse valor de volta. Porque paguei indevido, porque paguei em duplicidade, porque o tributo... Tem que ter a justificativa, né? Exatamente, porque o tributo foi exigido em desconformidade com a lei ou com a Constituição, e eu quero esse dinheiro de volta. Imagina quando esse pedido chega lá no gestor público, que a gente sabe como é que os estados, os municípios e a União estão hoje, né? Com constantes déficits. No vermelho. No vermelho, sempre gastando mais do que o que efetivamente arrecada. E como é que eu sei que o imposto que eu paguei foi indevido? A partir de que lógica? A partir de que pontuação? Como é que eu escolho o caminho correto para poder questionar alguma cobrança? Olha, como eu falava, esse pagamento indevido ou a maior, ele pode ocorrer por vários motivos. Pode ser um erro de preenchimento de uma declaração do contribuinte, pode ser realmente um pagamento que foi feito em duplicidade, ou pode ser que aquele tributo, ou aquele imposto, como queiram dizer, que foi pago pelo contribuinte, ele tenha sido exigido de forma indevida, não obedecendo a lei, não obedecendo a Constituição. E aí eu volto lá para o início da nossa conversa. Também no que diz respeito à restituição, é por isso que eu gosto tanto de tratar desse tema, porque a grande maioria dos contribuintes, seja ele pessoa física ou jurídica, eles não têm a noção dessa possibilidade. E do quanto a restituição de tributos ela pode ser importante para o contribuinte, principalmente se eu estiver tratando de uma empresa. Porque, veja, Lucas,
ninguém tem dúvida que o tributo ele é um componente muito importante do preço da mercadoria ou do serviço. Então, o empresário, quando ele vai fazer lá o seu planejamento, ele coloca o valor do tributo dentro do orçamento. Olha, eu vou vender essa mercadoria, meu custo vai ser X para produzir e eu tenho mais X, Y de imposto para pagar. Então, o meu preço final tem que levar em consideração o valor do tributo. Então, se eu estou diante de um contribuinte que paga tributo indevidamente e um contribuinte que não paga o correto, nem um centavo a mais, é evidente que esse contribuinte que está pagando corretamente e está ciente das possibilidades de restituição, ele vai competir em condições de desigualdade com aquele contribuinte que não está atento a essas possibilidades. Então, o tributo hoje, a boa gestão tributária, e aqui não falando apenas só de devolução de tributo, mas a restituição exerce um papel muito importante, a restituição é uma forma de planejar tributo, é uma forma de fazer gestão tributária. Qual é a diferença de uma restituição que acontece, por exemplo, quando encerra o período de finalização do imposto de renda durante o ano e a devolução que acontece mediante o pagamento inadequado ou inapropriado de alguns produtos ou serviços? Qual é a diferença prática desses dois pontos de vista? A restituição do imposto de renda propriamente dita, o que acontece com o imposto de renda na pessoa física? A pessoa física ela vai fazendo pagamentos mensais de imposto de renda, na grande maioria das vezes, lógico, a periodicidade pode ser menor, mas vamos pensar aqui num trabalhador assalariado, que recebe lá o seu salário mensalmente e todos os meses tem aquele valor lá retido pela fonte pagadora a título de imposto de renda. Quando chega lá em abril, maio ou junho, né, que ultimamente tem mudado esse mês do ano seguinte, ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda e a legislação permite que, ao informar nessa declaração de imposto de renda os fatos que aconteceram com ele no ano calendário anterior, ele pode deduzir do imposto algumas despesas. E aí vem despesas com educação, com saúde, e ele vai informar exatamente nessa declaração. Como ele já fez um recolhimento no ano anterior, digamos assim, por antecipação, mês a mês, é só por ocasião da entrega da declaração que o fisco vai poder fazer esse encontro de contas. Olha, realmente ele teve todo esse imposto retido, ele pagou todo esse tributo por meio do que a gente chama do carnê-leão mensalmente, mas quando ele foi entregar a declaração no ano seguinte, ele informou que teve despesa com educação, que teve despesa com saúde, enfim, as despesas dedutíveis previstas em lei. E agora, na verdade, eu percebi, eu fisco, que ele não deveria ter pago aquilo de tributo no decorrer do ano. Deveria ter pago menos em função da dedutibilidade dessas despesas. Então, agora eu vou ter que restituí-lo desses valores. Essa é a restituição do imposto de renda. Né? Quando a gente fala em restituição de tributo, né, tecnicamente a gente fala em repetição do indébito, significa pedir de volta um valor que foi indevidamente exigido pelo fisco do contribuinte. E aí, mais uma vez, pagamento em duplicidade, erro em preenchimento de declaração, inconstitucionalidade de lei. Muitas vezes uma lei que cria um tributo, ela já nasce viciada. Então, aquele tributo, desde o início, desde a sua instituição, ele está sendo cobrado de forma indevida, lógico. Isso a gente discute juridicamente, até porque essa restituição ela pode ser pleiteada de duas formas. Ou pela via administrativa, quando o contribuinte eletronicamente se dirige ao fisco pedindo essa devolução, a relação aqui é entre fisco e contribuinte, então se eu acho que eu tenho um tributo federal a restituir, fiz um levantamento e descobri que tem um valor de tributo a restituir na esfera federal, faço um pedido direcionado à Receita Federal, a Receita Federal vai analisar esse pedido e vai decidir se eu tenho ou não direito à restituição. Essa é uma forma. Mesma coisa em relação à Secretaria da Fazenda, se eu estiver tratando de um tributo estadual, como é o caso do ICMS, ou um pedido de restituição à Secretaria do município, se eu estiver tratando de um tributo de competência municipal. Essa é uma via, a via administrativa. A outra via é a via judicial. E aí, na via judicial, a gente pede para que um juiz de direito declare o direito do contribuinte de fazer aquela restituição. Então, o contribuinte ajuiza uma ação judicial contra a União, contra o seu estado ou contra o seu município, pedindo um tributo que ele pagou ou acha que pagou de forma indevida. Essas discussões judiciais, Lucas,
elas geralmente estão baseadas em exigência de tributos inconstitucionais, o que a gente falava. Aqueles tributos ou aqueles impostos, né, como popularmente se diz, que foram instituídos de forma inconstitucional, de acordo com a Constituição. Em direito, é necessário que se obedeça essa hierarquia, né? A lei instituidora de um tributo, ela tem que estar de acordo com parâmetros constitucionais, né? Pela pirâmide, a Constituição vem acima. E se essa lei estiver em desacordo, em desarmonia com a Constituição, ela tende a ser declarada inconstitucional e aquele tributo que foi exigido durante a vigência daquela lei inconstitucional, ele pode e deve ser restituído ao contribuinte que indevidamente o recolheu. Felipe, fala um pouco do lançamento desse livro que você está fazendo esta semana aqui em Fortaleza. O que é que significa esse momento para você? Deixa o convite para o pessoal também. Que horas vai ser? Quem é que vai estar presente? Tem sessão de autógrafos? Estou muito feliz com esse lançamento. Eu já havia lançado outros livros, mas em coautoria. Esse é o meu primeiro livro solo, né, só meu. É um livro que é fruto da pesquisa do mestrado em Direito, que fiz nos últimos anos na Unicristos. E, enfim, vão estar presentes professores, acadêmicos do direito, empresários, e é lógico, minha família também vai estar presente. Vai acontecer agora no próximo sábado, na livraria Leitura do Rio Mar, a partir das 6 da noite. E é um momento realmente para a gente conversar e fazer algumas dedicatórias, né, dos livros. O livro que foi prefaciado pelo meu orientador no mestrado, que foi o professor Hugo de Brito Machado II, e que trata justamente desse tema, né, da restituição do tributo. E, sendo mais específico, eu tentei, durante a obra, falar dos empecilhos processuais que o contribuinte enfrenta no judiciário. Porque, às vezes, Lucas, o contribuinte tem direito à restituição, mas como hoje o judiciário brasileiro ele tende a ter uma visão muito consequencialista das decisões, ou seja, ele pensa, poxa, o contribuinte tem direito a restituir esse tributo, mas se eu conceder esse direito, qual impacto isso vai ter na economia, né, nas contas do fisco, né, da União, dos estados, do município? Então, hoje os juízes eles têm muito esse viés de consequencialista. E, às vezes, o contribuinte tem direito e a gente percebe que o judiciário, principalmente os tribunais superiores, entendem que o direito existe, mas encontram uma forma processual de negar esse direito, dizendo que o contribuinte não cumpriu o requisito processual A, B ou C. Então, essa é mais uma dificuldade, é nisso que a gente trata nessa obra, das dificuldades processuais que o contribuinte enfrenta para restituir um tributo que ele pagou indevidamente. A restituição de tributo, ele é um direito resguardado em lei e até na própria Constituição. Você traz, além do aspecto prático, o conhecimento teórico como ferramenta fundamental para esclarecer o assunto, né, no livro. Exatamente. Eu como pesquisador na área, eu sempre gosto de pesquisar algo que vá trazer uma vantagem prática, né? Um conhecimento que possa ser aplicado na prática pelos profissionais, pelos contribuintes que vão buscar pleitear judicialmente essa restituição. Eu gosto muito que o conhecimento acadêmico, eu sou muito adepto a essa ideia, que o conhecimento acadêmico ele é o que deve ajudar os profissionais, a sociedade como um todo, a fazer coisas da realidade, né? Então, eu abordo como o processo de restituição é hoje, mas também pincelo como ele deveria ser, como eu gostaria que ele fosse. Então, é isso que a obra tenta, abrir alguns horizontes aí para quem trabalha na área, para as próprias empresas, para as pessoas físicas que são pagadoras de tributo, abrirem a cabeça para essa possibilidade da restituição e também para as dificuldades, nem tudo são rosas, né? É verdade. Não é fácil chegar a essa restituição, mas é um direito que, se for implementado, vai dar certamente vantagens para o contribuinte que está ligado nesse assunto. Felipe, muito obrigado pela participação e muito sucesso nesse lançamento, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Lucas, mais uma vez, e estou à disposição. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí não, porque em instantes a gente volta com mais destaques. Destaques de volta. Por volta de 1.300 pessoas são esperadas nesta semana na capital cearense, no Edu Summit, o maior congresso de educação do Norte e Nordeste. Esta é a 20ª edição do seminário e vai contar com atrações como o autor Fabrício Carpinejar, a palestrante
Monja Cohen e o empresário Marcelo Paes. Quem organiza o evento é o Sinep, o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará. A gente conversa agora com a presidente do Sinep no Ceará, Graça Bringel, para saber das novidades deste ano. Muito prazer recebê-la aqui na TV Otimista. Graça. É um prazer imenso estar aqui, Lucas, com você, nesse momento sendo destaque, e falando sobre a nossa proposta, o nosso seminário, que será amanhã, 20 e 21, no Centro de Eventos. E como você falou, estamos na esperança, na perspectiva de conseguirmos 1.300 pessoas, né? Quem ainda não se inscreveu, já pode se inscrever, e quem participa do Sinep, é sindicalizada, tem 65% de abatimento. Mas está muito procurado, é só o que se fala nas redes sociais, nas escolas. A senhora está bem atenada, né? Super atenada. Me diz uma coisa, e o que é que vai ter de bom nessa edição do evento? Qual é a grande novidade da 20ª edição? A 20ª edição, primeiro eu vou dizer para você, o Ceará, Lucas, ele tem vocação para a educação. É tanto que você está vendo que está chegando o ITA aqui. Por que o ITA está chegando aqui? Porque pelos resultados, como você sabe, 40% de alunos do ITA, tanto em 2022 como 2023, são cearenses, né? E o Ceará, ele prepara para os grandes concursos, para os grandes vestibulares, tanto nacionais como internacionais. Então, você pode dizer que a gente tem vocação para a educação. E chegou o momento de se fazer um grande evento, trazendo pessoas do Brasil inteiro, pessoas do Norte, pessoas do Nordeste, para a gente compartilhar experiências, a gente dividir mesas redondas, conversar. Vamos conversar sobre a inclusão, vamos falar sobre pais nos colégios, vamos falar sobre para onde a educação está indo, que caminhos ela quer chegar. E vai ser assim, com muitos palestrantes, como você falou. Presidente, esse também é um momento muito importante, porque para além de discussão, você consegue aproximar, não só discutindo, mas também propondo novas ideias dentro do setor, né? Com certeza. E essas ideias, você sabe que somando as inteligências, o resultado é 1000 vezes melhor, né? Então, são inteligências de todo o Brasil. Vem a Confenem, a Federação das Escolas Particulares, que vem de Brasília e mais outras, vem gente de todo o país, do Sinep de todo o país. Então, a gente vai ser uma troca de experiência muito boa, aprender assim como se administra melhor, como levar a escola até a comunidade, como aproximar os pais das escolas, falar sobre tecnologia, mostrar como a gente deve trabalhar com os professores, sempre valorizando a classe de professores, a área educacional como um todo, a gente vai trabalhar. Presidente, a escola muitas vezes enfrenta a dificuldade de não se aproximar daquilo que é realidade para o aluno, né? Como é que tem sido feito aqui no Ceará para os resultados serem tão expressivos? O que é que o Ceará tem de diferente? Como é que ele consegue aproximar? É ali fisgando o aluno que mora próximo da escola, tendo um acompanhamento periódico? Quais são as principais iniciativas que a senhora aponta que acontecem aqui no Ceará e que podem servir de exemplo para o Brasil? De sucesso, né? E de sucesso. Olha, eu acho o seguinte, primeiro, o Ceará, ele está inovando sempre. Também não é só na escola privada. Você vê que das 100 melhores escolas do Brasil, 80 são do Ceará, que é na pública, né? E agora, uma escola pública está ganhando um prêmio mundial, como uma das 3 melhores escolas do mundo. É um grande feito, né? Um grande feito sobre um projeto com a sociedade. Parece que era assim, depois da pandemia, que adote um aluno, aí envolvendo psicólogos, educadores, com isso aí. Então, você vê que é uma coisa que está no sangue, está na veia de todo cearense a educação. Você vê que com o ITA para cá, aí é que vai melhorar, porque como nós temos assim um terreno árido, então a educação é que está promovendo o desenvolvimento do nosso estado. E por falar em pandemia, como é que foi esse período de pandemia? Não teve o evento, o EduSummit? O que foi que aconteceu nesse período? Como é que vocês fizeram para se relacionar
nessa época difícil que foi a pandemia, que ainda não acabou, mas deu um grande basta e fez e proporcionou com que vocês se encontrassem novamente. Né? Bom, a pandemia, tudo na vida foi um período triste da história, que todo mundo sabe, mas teve um grande aprendizado e um grande avanço na educação. Você vê que tinha professores que às vezes não sabiam praticamente nem abrir assim, um notebook, não sei o quê, e todas deram aula, Lucas. As famílias se envolveram, entraram na tecnologia, eram os pais estudando com os alunos, os pais procurando mais a escola. Eu acho que isso humanizou, aproximou e fez também a gente buscar avançar mais na educação nessa parte da tecnologia. A alternativa, por exemplo, dos celulares nas escolas, vocês trazem algum tipo de debate como esse para o encontro que acontece no Edu Summit? Isso é possível ser levado para ser colocado em pauta? Já existe uma factualidade, um grande novo acontecimento que se fale sobre celular nas escolas, por exemplo? É mais benéfico ou é mais maléfico para o aprendizado do aluno? Lucas, eu vou ser sincera com você. Eu não sei se está na pauta, mas você deu agora uma dica muito importante. Vou levar a sua sugestão para lá e incluir uma das palestras do celular em sala de aula. Como é que a senhora está vendo o futuro da educação no Brasil? Assim, para os próximos anos, o que a senhora acha que pode ser mais possível de ser aplicado na realidade dos alunos? Seja no norte do país ou lá no sul. O que é que o Brasil tem em comum que a senhora vê que merece ser discutido? Eu acho que a educação é o motor do desenvolvimento. Então, ela tem que ser trabalhada de norte a sul, em todo o país. E o adolescente, a gente tem que chegar até ele, olhar as características dele, as necessidades, o que é que ele precisa. Fazer uma escola divertida, uma escola alegre, uma escola aconchegante, sabe? Que eles possam discutir os problemas atuais, que eles possam discutir com os colegas, trazer vamos dizer assim, a amizade, porque a escola é um lugar de amizade. E é isso que a gente tem que propor para que eles se sintam pertencendo àquela instituição e, sendo assim, trabalhando com amor e com pertencimento, com certeza a educação deslancha e melhora muito mais. Fala um pouco para a gente, presidente, sobre o trabalho do Cinep no Ceará e o trabalho do Cinep no Brasil. Qual é a função, para quem não conhece, da atividade prática corriqueira do dia a dia do Cinep? Como é que o Cinep faz para melhorar a qualidade da educação no país? Pronto. O Cinep Ceará é um dos mais antigos do Brasil. Ele foi fundado por Menezes Pimentel e mais 2 educadores. E, inclusive, o Menezes Pimentel foi o primeiro presidente do nosso Cinep. Nós estamos trabalhando diuturnamente no Cinep, fazendo toda semana e às vezes todo mês nós temos seminários para a gente discutir inadimplência, para a gente discutir inclusão, para discutir novas tecnologias, como se trabalhar um ambiente de paz. Então, estamos constantemente trabalhando, estudando, levamos professores para dentro do Cinep. Porque você sabe que com a pandemia mexeu muito com a mente das pessoas, muita depressão, muitos alunos não querendo voltar para a escola. Isso tudo foi trabalhado, assim, um trabalho de formiguinha. Quem necessitava, o Cinep foi até lá. A gente falou um pouco dos entrevistados, né, no começo aqui da nossa apresentação, e dá para ver que o nível dos entrevistados é bem alto, né? Como é que faz para organizar um evento nessa proporção assim? Essa proporção, a gente está fazendo esse evento em parceria com a Edu Summit, né? É porque é de grande porte. O Cinep nunca havia feito, então o doutor Venâncio se propôs, trouxe essa proposta para o Cinep e imediatamente a gente acolheu a proposta. Estamos juntos fazendo esse encontro que vai ser um sucesso. A senhora falou um pouco de como organizar o evento antes dele acontecer, mas como é que está a expectativa para os 2 dias de evento? Como é que vai fazer para organizar tanta gente e proporcionar ambientes diversos, né? Não vai ter só um momento voltado para um assunto, são vários ambientes, vários espaços, trabalhando vários temas em conjunto. Exatamente, né? São vários espaços, vários temas diferentes. E também tem a parte cultural, vamos ter o forró pé de serra, vamos ter música erudita, vamos ter, a abertura vai ser com Fagner, como é os meninos do Fagner, Associação
sabe? Do FAIRA, que vai fazer a abertura. A gente procurou juntar associações, escolas particulares, escolas públicas, o universo de tudo para ficar muito bonito. Vai ser muito divertido, alimentação maravilhosa, cheio de restaurante, de gente bonita passando por lá. Vai ser show mesmo. Muito boa a animação da senhora. A gente falando em educação, presidente, a gente fala também em cultura, né? Como é que a escola faz para ser um ambiente cultural que proporcione aos alunos não só o aprendizado metodológico, mas também a cidadania, né? A proporção da cidadania? Olha, eu posso falar especificamente de um colégio? Claro. Pronto, vou falar do Dáulia. Lá no Dáulia, e muitos outros devem fazer isso, nós temos uma academia de literatura e retórica, temos clubinho de literatura com os menores, o Interact Clube, e nós trabalhamos, uma vez por mês, nós fazemos um sarau. Apresentação de todos os alunos com a presença dos pais e os pais também se envolvendo. Acho que hoje toda escola está marchando para fazer esse diferencial, porque a cultura ele tem que ser agregado à educação. A senhora acha que isso muda vidas, assim, independentemente da classe social? Muda, com certeza. Muda muito, porque quando a pessoa se envolve com música, se envolve com leitura, então ela está tendo uma visão de mundo, um mundo mais abrangente, né? Ela sai do mundo assim, interior e vai para o mundo muito mais vasto. A senhora acha que dá para conversar sobre educação também nas famílias, assim, a partir de que idade? Dá para falar não só da educação escolar, né, mas ensinar que educação é um passo importante para a vida, né? A família, ela é uma das bases, né? O colégio é visto muitas vezes como responsável, mas sem a família nada é feito, né? Não, nada é feito. Essa parceria da família, ela tem que ser muito segura, a família tem que escolher realmente um colégio que ela acha que é a filosofia de vida para ela, que ela gostaria de educar o filho dela daquela maneira. Por isso que é muito importante a escolha de um colégio, né? Que se identifique com a pessoa, porque a gente tem que trabalhar juntos. Não funciona um colégio sem a família. O que é que a senhora viu do começo desses encontros proporcionados pelo evento, já na 20ª edição, de diferença do que acontecia no começo dos encontros e da evolução que ele foi tendo até chegar à 20ª edição? Muita coisa deve ter mudado, né? Ah, com certeza, mas o ponto mesmo de mudança é agora. Era mais ou menos o mesmo modelo, a coisa assim bem menor, assim feita no hotel, com pouca gente, entendeu? E esse aqui vai ser o fechamento, porque também vai, muito interessante, que são 80 anos que o Cinep está completando esse ano. Olha aí. 80 anos, né? Não são 80 dias. Com certeza. Então, isso aí foi um presente que nós damos a todos os sindicalizados, a toda a educação. Porque ele tem ajudado muito, o Cinep é muito presente na educação das escolas. Você vê, no tempo da pandemia, nós fizemos passeatas, estávamos nas praças, congregando, falando com os políticos, falando com as pessoas, com o pessoal da saúde, sabe? Foi assim muito bom. O objetivo, então, é que, por exemplo, as próximas edições também aconteçam em espaços maiores, né? Fique cada vez maior. Não, com certeza, eu já tenho essa certeza, sabe? Vai ficar cada vez maior. Claro que ninguém mais vai votar, né? Quando você faz um negócio grandioso, você quer sempre melhorar. Melhorar e melhorar. E assim, a senhora falou da edição desse ano, tudo organizado para o evento. Qual balanço a senhora anteciparia daquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no encontro? O que é que a senhora acha que vai poder extrair para o Cinep e também para pais, alunos, professores, educadores? Primeiro, aprendizado, troca de experiências, né? Parte músicas, muito música, parte cultural. Eu acho principalmente essa troca mesmo de experiências, que é muito importante. E para os próximos anos? Será que já dá para antecipar a edição do ano que vem? Quando terminar essa, vamos lançar, né? Quem sabe se a gente não lança agora, né, Lucas? É verdade. Presidente, eu queria que você deixasse o convite para quem nos acompanha de como é que vai ser esse evento, qual é o horário em que ele vai acontecer e se ainda dá para se inscrever e participar e ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Ah, com certeza. Olha, vocês não percam, viu? Porque o evento vai ser assim maravilhoso e começa amanhã e depois. Ainda existem vagas e quem for sindicalizado tem 65% de abatimento. Corra para fazer a inscrição, porque vai ser
sensacional. A partir de que horas e onde? Vai ser no centro de eventos, a partir das 8h30 até às 17h30. Presidente, muito obrigado pela participação, muito sucesso nesse evento e viva a educação cearense, Eu é que agradeço essa oportunidade ímpar de estar aqui com você e essa oportunidade para a educação do Ceará, viu? Muito obrigada de coração. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais destaques. Destaques de volta. E olha que imperdível, com descontos de até 70% em blusas, shorts, vestidos, biquínis, calças, macacões, acessórios e bolsas. Começou nesta semana aqui em Fortaleza a edição 2023 do Bazar Solidário Balbarte. O espaço multicultural fica localizado no bairro Varjota, mas possui alcance social que compreende a cidade inteira. Isso porque parte do valor arrecadado é destinado ao Hospital Infantil Filantrópico Sopai, que há mais de 6 décadas é referência no atendimento de saúde de crianças em Fortaleza. Os preços no bazar variam de R$ 25 a R$ 300 e quem for ao bazar também pode contribuir com o Dia das Crianças do Sopai, doando brinquedos e fazendo a alegria da meninada. Aqui comigo, a Ana Caroline de Oliveira, diretora do Balbarte. Prazer recebê-la aqui, Ana. Lucas, obrigada. Prazer é todo nosso. Fala um pouco dessa iniciativa, né? A edição 2023 vai ter novamente um bazar solidário para ajudar as crianças do Hospital Sopai. Como é que isso influencia na sociedade de fato? É a nossa segunda edição, né? O bazar desse ano ele está com um pouquinho de novidades, porque o do ano passado nós fizemos com roupas semi-novas doadas por nossos clientes. A desse ano não, são roupas todas novas da loja, então as pessoas vão ter a oportunidade de comprar peças aí com um preço bem atrativo e principalmente poder doar, né, essa alegria aí para fazer a festinha do Dia das Crianças do Sopai. É um compromisso da Balbarte, eu acho que a gente como comerciante, como cidadão, tem essa missão, né, de fazer a nossa parte com a sociedade e principalmente com nossas crianças, né, levar um pouco de alegria nesse dia tão importante que é o Dia das Crianças, né? Como foi que surgiu essa ideia de fazer um bazar e ter a parceria com o Sopai? O nosso espaço, ele sempre abraça causas, né? Então, a gente faz eventos e a maioria dos eventos, a gente pede doação de alimento, de leite, né? Tudo começou quando eu casei e, assim, meus presentes de casamento eu pedi cesta básica e leite. Foi quando a gente foi doar o leite para uma instituição e quando a gente chegou lá, a gente viu a alegria das crianças ao estarem recebendo leite. E aí a gente começou a pensar em abraçar causas durante os nossos eventos. E nossa casa faz aniversário no mês de setembro e a gente pede o presente para o Dia das Crianças do Sopai. A gente foi visitar o hospital, se apaixonou pelo trabalho, se apaixonou pela causa. É um hospital de muita seriedade no que faz. E aquelas crianças ali, quando a gente viu, a gente ficou louco. E então a gente assumiu esse compromisso de todo ano a gente fazer a festinha do Sopai. Essa perspectiva pessoal te emocionou e te comoveu a criar o bazar, né? Exatamente. Essa visão do outro, né, da gente ter essa empatia pelo próximo, fez com que a gente oficializasse o calendário da casa, que é o bazar do mês de setembro, atrelada a uma ação social. Porque eu acho que a gente tem que abraçar a causa do outro também, né? E a gente junto faz mais coisas, né? O hospital tem essa veia de atender crianças, e não só crianças aqui de Fortaleza, né? Crianças que vêm de outros municípios. Sim. Vocês estão ajudando literalmente uma legião de pessoas que vocês nem conhecem, né? Quando ajudam o hospital por meio do bazar. Então, quem vai ao bazar também está participando dessa rede, né? Quem vai ao bazar, eu acho que tem esse privilégio de estar apoiando não só Fortaleza, mas toda a região que o hospital atende, né? Então, eles recebem muitas crianças do interior
E não só as crianças, né, mas as mães, os acompanhantes que também ficam no hospital. E o hospital acaba ajudando também toda a família. Ana, e também há uma vulnerabilidade das crianças pela saúde e dos pais pela situação das crianças, né? Assim, é muito difícil, porque tem crianças que estão morando no hospital há bastante tempo, né, em tratamentos que são um pouco mais demorados. Então, o hospital acaba virando a casa deles, né? Muitos ali moram no hospital, porque precisam do tratamento médico. Então, isso foi algo que nos tocou bastante, porque quando nós visitamos o SOPAI, a gente conversou com as mães, a gente conversou com as crianças, e uma mãe está ali vivendo num leito do hospital, todo o tempo cuidando do filho, foi comovente demais para a gente. Fala um pouco como é que foi a primeira edição, a gente está na perspectiva da segunda, é claro que é o mais importante, mas na primeira edição, como é que vocês fizeram? Vocês foram pessoalmente entregar esses brinquedos? Como é que foi esse contato íntimo com essas crianças? Vocês foram bem recebidos, é claro, né? Ô Lucas, essa para mim é a melhor parte, né? A de arrecadar brinquedo acaba sendo fácil, porque além de nossos clientes e parceiros sempre apoiarem a causa, né? A gente participa dela. Então, a gente não só arrecada os brinquedos, a gente vai lá, participa da festinha, doa todos os brinquedos para as crianças, leva música, leva super-herói. Ano passado nós levamos aquele robô enorme que faz o maior sucesso nas festas e foi um momento assim mágico. Criança pulando, brincando, alegre mesmo, né? A gente poder levar um pouquinho de alegria em quem tem o dia às vezes tão difícil, né? Tão triste. Foi muito maravilhoso para a gente. E fora a receptividade de quem abraça o SOPAI, de quem trabalha no SOPAI, nós somos muito bem acolhidos. Nossa, fizeram uma mesa de lanche maravilhosa para a gente e adoraram a nossa participação junto com eles, né? E todo mundo trabalha lá com um sorriso no rosto. Eu fiquei assim emocionada de ver. Quando vocês firmaram a parceria com o SOPAI, vocês já sabiam que esse era o único hospital filantrópico de Fortaleza? Quando a gente firmou a parceria com o SOPAI, a gente saiu pesquisando trabalhos dessas instituições filantrópicas, né? Olhamos outras instituições e o SOPAI eu particularmente não sabia o tamanho da importância dele no nosso estado, né? Na nossa capital. Foi quando visitamos o SOPAI, entendemos o trabalho do SOPAI e a gente ficou assim muito feliz em ver o trabalho que o SOPAI faz, porque eles realmente atendem muitas crianças mesmo. A gente arrecadou 1.100 brinquedos no ano passado e eu achei que era muito. E aquilo ali foi só na rotatividade do Dia das Crianças, né? Então você imagina um hospital atender uma rotatividade de 1.000 crianças, né? Eu acho que é um trabalho muito grande. Voltando um pouco para o bazar, fala sobre essas peças. Vou falar. O que é que a Balbart preparou para esse ano? Vamos lá. O bazar do ano passado, a gente arrecadou peças seminovas e a gente fez o bazar solidário com preços simbólicos, né? 20, 30 e 40 reais. Esse ano nós resolvemos fazer o bazar da loja como um todo. A gente colocou toda a loja no bazar, com preços bem atrativos, que você já mesmo tem uma mudança, né? Você Eu mesmo já viu, vi. já falou, né? Que vai peças de R$ 25,00 e a mais cara, R$ 300,00, porque para poder justamente as pessoas terem o intuito de ir lá comprar justamente peças que cabem no bolso de todo mundo, né? Então, são peças, biquínis, roupas, calças, todo o vestuário com preço que cabe no bolso de qualquer um, que possa ajudar e que queira ajudar. Sim. Né? E gente da cidade toda pode ir lá para a Vajota em quais horários? Gente da cidade toda. O nosso espaço ele funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 18 horas. Né? E o bazar começou oficialmente no dia 18 e ele vai até o dia 30 de setembro, que é justamente o período que a gente espera fazer toda a arrecadação para a festinha do dia 12 de outubro.
E falando ainda da parceria com o SOPAI, como é que se faz para destinar renda? Existe alguma auditoria que vocês fazem do que é que acontece nesse processo, para ele ser transparente e também para que as pessoas entendam para onde esse dinheiro está indo, né? Toda a arrecadação, do dia 18 ao dia 30, a gente faz no nosso sistema, faz a boleta, 100% validado pela diretora dessa parte de obras do SOPAI. A gente senta, mostra, faz uma planilha, mostra tudo para ela, para poder ela ter a ciência do valor que vai ser repassado ao hospital, né? E fora isso, também os brinquedos, que a gente arrecada e também faz todo esse repasse na festinha do dia 12. Descreve um pouco para a gente qual é o sentimento que fica naqueles clientes que vão a Baobart descobrir o espaço e aí, a partir daquele momento, eles descobrem que ali acontece um bazar e, a partir disso, descobrem qual é a função do bazar, para quem ele está servindo. Descreve um pouco como é essa relação com os clientes. Os nossos clientes assíduos, né, já sabem nossa política de sempre estar abraçando causas, e quando a gente lança a campanha, é impressionante. Vai todo mundo lá para a loja, tomar um cafezinho, comer um bolinho, conversar, e o melhor de tudo é que eles acabam levando amigos, levando parentes, fazendo campanha em condomínio que mora, justamente porque sabe que a causa é nobre, né? E, inclusive, a gente também deixa o convite para esses nossos clientes a participarem da festa também, porque o Hospital SOPAI, você pode visitar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ir lá visitar e ver o trabalho do SOPAI. Então, assim, a nossa diferença é muito pouco diante das necessidades do hospital. Então, todos nós podemos, às vezes, até uma visita, sabe, Lucas? Que uma criança dessa recebe durante o dia, né? É simbólico, né? Então, eu acho que todos acabam abraçando mesmo a causa, né? Uma luta que não é só nossa. Acaba engajando todo mundo que conhece o espaço, que já frequenta e acabam se apaixonando pela causa. Conta pra gente o que é que acontece na Baobart quando não está acontecendo o bazar durante o ano. Como é o funcionamento do espaço, a quem ele atende, por quanto tempo durante o ano, é o ano todo? A Baobart, ele é um espaço multicultural. A gente trabalha fazendo a curadoria de algumas causas de artesãos. Então, a gente trabalha muito o trabalho artesanal, né? Quando a gente pega uma artesã, uma marca para a gente trabalhar, a gente procura muito ver a história que tem por trás. Então, a gente abraça aquela história, abraça aquele artesão e vai transformando o produto dele num produto mais comercializado no comércio maior. Porque, às vezes, o artesão fica muito preso à comercialização de feira, muito informal. Então, a gente dá uma formalidade para o artesão. A gente faz o brand da marca, a gente faz o trabalho de mídia social, a gente faz o trabalho dos eventos, porque a nossa casa tem evento todo mês, né, justamente para promover esse trabalho artístico, né, do Ceará. Então, lá a gente tem exposição de quadro, a gente lança livro, a gente lança revista, a gente tem palestras desses artesãos passando um pouquinho do artesanato que eles fazem, né, do manual, vou falar nem tanto artesanato, do manual, que eles fazem, explicando o processo. A gente faz cursos para quem quer aprender a fazer, de repente, um sabonete, uma vela aromatizada, porque o nosso espaço ele não tem só roupas e acessórios, né? São roupas, acessórios, autocuidado, mel gourmet, e a gente agora está abrindo um espaço gastronômico também. Coisa boa. Onde vai ficar? Vai ficar dentro do espaço, na própria Baobart. Vai chamar Baobart Espaço Gastronômico. E assim, durante esse período do ano, vocês selecionam esses artesãos para que eles possam divulgar o trabalho deles? Como é que funciona a curadoria também? A gente acaba conhecendo nas feiras, né? Hoje em dia, Fortaleza tem bastante feira e a gente sempre participa das feiras para poder mostrar o nosso espaço, mostrar onde nós estamos, sair um pouquinho da varjota, né? E aí sair da bolha, né? Sair da bolha, e a gente acaba conhecendo esses artesãos nas feiras. A gente dá uma olhada, vê o produto, conversa para saber a história, e aí a história que converge com o propósito do espaço, a gente acaba convidando eles para ter um espacinho lá dentro da Baobart.
chega a ter artesão que participa também do Bazar Solidário e da confraternização com as crianças? Sim, todo mundo abraça a causa mesmo, Lucas. Todo mundo que está lá na loja, nossa equipe de trabalho, nossos parceiros, vai todo mundo distribuir brinquedos no Dia das Crianças. E a expectativa para esse ano é poder arrecadar ainda mais brinquedos, por exemplo, que é outra alternativa do Bazar, para o Sopai em 2023? Sim, é o que eu falei, ano passado nós arrecadamos 1.134, né? Esse ano eu quero chegar nos 1.500, porque a gente tem o brinquedômetro, né? A gente bota uma meta e aí a gente sai ligando para todo mundo, vem, traz brinquedo, vem comprar, né? E a galera abraça, sabe, Lucas? Ano passado, em 7 dias, a gente conseguiu arrecadar todos os brinquedos. E desde ontem, não para de chegar brinquedo lá. Qual é a rede social que as pessoas podem procurar? Qual é o tipo de contato que as pessoas podem fazer para poder também ter noção de quais peças específicas estão na loja, se as atraem? Como é que faz para entrar em contato? No nosso Instagram, né, o @baobartes, e lá tem o link do digital do nosso site. Todas as peças que estão no site, elas estão no bazar. Engraçado que a turma já entra no site, já compra no site e vai buscar na loja para poder Tem não essa perder. possibilidade, Tem né, essa Ana? possibilidade também, para poder não perder a oportunidade de ver aquela peça que tanto queria, né, num precinho bem bacana e bem atrativo. Por último, eu queria que você reforçasse o convite para as pessoas participarem e reforçasse a ideia de toda essa causa, que é ajudar crianças que estão com problemas de saúde, internadas, passando por dificuldades, não só as crianças, mas como também as famílias, né? Eu queria convidar a todos para participar dessa segunda edição do nosso bazar, até o dia 30 de setembro, dá tempo suficiente para se programar aí e abraçar junto com a gente uma criança, né? Se cada um trazer aquele compromisso que eu vou abraçar uma criança, rapidamente a gente consegue o nosso objetivo e a nossa meta, que é fazer a festinha deles. Então, que essa reportagem toque o coração de quem está assistindo, né? Que queira abraçar a causa, e, inclusive, se quiser ir no dia da festinha conosco, é muito bem-vindo, conhecer o hospital e ver que a sua compra consciente fez a diferença na vida de uma pessoa. Ou de algumas, muitas pessoas. Ou de algumas, muitas pessoas, exatamente. Esse é o intuito, Lucas. Ana, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pelo Parabéns espaço. pela iniciativa, tá bom? Muito obrigada, Lucas. Tudo de bom para você. Muito obrigado. O Destaques fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.